Rei Afonso em batalha brava, brado forte, espada encantada, Cristo ao lado em visão sagrada, sarracenos caem na cruzada. Gritos no campo ecoam feroz, cada golpe é como uma voz, montanhas ressoam, o alvoroz, vitória festiva e feroz. Triunfo da fé, o céu rasgou, luz divina em fogo ardente. Houve um tempo em que as eras convergiram, e o destino do Ocidente dependia da coragem de homens chamados Templários. Esses guerreiros, investidos de fé e aço, empunhavam suas espadas como extensões de suas almas, guiados não apenas por ambição, mas por um propósito providencial: a defesa da cristandade para a Terra Santa. Com a cruz estampada em seus mantos brancos, os cavaleiros templários se tornaram símbolos vivos da resistência contra as forças que ameaçavam a cristandade ocidental. Durante as cruzadas, enfrentaram os chamados infiéis mouros em combates ferozes, recuperando territórios pelo caminho de Jerusalém. A luta não era apenas pelo domínio das terras, mas pela preservação de um reino espiritual, o reino da esperança, que uniria os povos sob o emblema da fé. No início do século XII, após a Primeira Cruzada, a Europa estava em busca de proteção para os peregrinos que viajavam à Terra Santa. Em 1119, um grupo de 9 cavaleiros liderados por Hugo de Payens fundou a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, mais conhecidos como os Templários. Ao longo do século XII e XIII, a Ordem cresceu exponencialmente. Com castelos e fortalezas espalhados pela Europa e Oriente Médio, os Templários se tornaram uma das instituições mais poderosas da época. Eles acumulavam terras, riquezas e influência, tornando-se um símbolo de poder militar e religioso. Mas, ao contrário do que muitos acreditam, os Templários não eram movidos apenas pela espada. Havia neles uma sabedoria estratégica que transcendia a guerra. Após muitas batalhas, estabeleceram uma convivência diplomática com os mouros, reconhecendo que o respeito e o diálogo também eram armas poderosas. Assim, enquanto defendiam a cristandade, abriam caminhos para a paz em territórios divididos. A Ordem, contudo, não se limitava ao presente. Inspirados pelos segredos das Escrituras e pelo legado do rei Salomão, os Templários abraçaram uma missão que transcendia as cruzadas. Segundo antigas profecias, numa terra distante, além-mar seria a promessa de um novo início, para a elevação espiritual da humanidade. Guiados por mapas secretos e pela visão de um destino profético, partiram em busca do desconhecido, plantando as sementes de um futuro que só floresceria muitas gerações depois. No início do século XIV, o rei Felipe IV da França, também conhecido como Felipe o Belo, viu os Templários como um obstáculo para seus próprios interesses. A Ordem havia se tornado uma potência financeira com vastos recursos e influência, o que causou inveja e preocupação no rei, especialmente devido às enormes dívidas que ele tinha com os Templários. A conspiração começa em 1307. Felipe IV orquestrou uma série de acusações contra os Templários, acusando-os de heresia, idolatria e atos imorais. Essas acusações não tinham base, mas serviram ao propósito de destruir a Ordem. Sob a pressão do rei, o Papa Clemente V, inicialmente hesitante, cedeu e autorizou a prisão dos cavaleiros e a confissão forçada de crimes que jamais cometeram. Em 1312, a Ordem foi oficialmente dissolvida pelo Papa Clemente V, após anos de tortura, interrogatórios e execuções. Os Templários perderam suas propriedades, que foram entregues ao rei Felipe IV e à Igreja. Mas o que realmente estava por trás disso? O poder e as riquezas da Ordem eram o verdadeiro alvo, enquanto a Igreja e o rei tentavam eliminar uma ameaça crescente à sua autoridade e controle. Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários, foi preso, torturado e forçado a confessar crimes falsos durante a Inquisição. Em 1314, ele foi queimado vivo na fogueira. Mas antes de sua morte, ele proferiu uma maldição contra os responsáveis pela queda da Ordem. Com seu último suspiro,
Jacques de Molay amaldiçoou o rei Filipe IV e o Papa Clemente V, afirmando que ambos morreriam em breve e que a justiça divina os puniria. Pouco tempo depois, Filipe IV morreu de maneira misteriosa, aparentemente de uma doença, e o Papa Clemente V também faleceu logo em seguida. A maldição de Molay se tornou uma parte lendária da história, pois traz a reflexão que o divino intervém juízo nas injustiças no percurso da história. Os Cavaleiros Templários não foram apenas uma ordem militar de combate. Eles desempenharam um papel crucial como uma ordem religiosa durante a Idade Média. Com sua disciplina monástica de austeridade e missão de proteger a cristandade, os Templários estavam entre os pilares das Cruzadas. Suas fortalezas, sua capacidade de administração e sua influência política os tornaram uma das organizações mais poderosas da Europa medieval. A ordem foi fundamental na luta contra os invasores muçulmanos, mas também teve um impacto duradouro nas conquistas culturais e econômicas do Ocidente. Após o fim da ordem, muitos de seus membros se integraram à Ordem de Cristo em Portugal, que desempenhou um papel essencial nas grandes navegações e nos descobrimentos portugueses, consolidando ainda mais o legado dos Templários na história medieval. Na fundação de Portugal, os Templários da Ordem de Cristo assumiram um papel crucial. A nação foi erguida como baluarte da cristandade, e suas gerações futuras herdariam na memória o espírito dos valentes guerreiros. Mas o chamado dos Templários nunca silenciou. Os olhos da cristandade voltaram-se para o novo mundo, trazendo consigo a esperança e a fé que os Templários haviam defendido séculos antes. Esse legado de coragem, sabedoria e fé atravessa os séculos como um eco eterno. Os sacros guerreiros não apenas salvaram a cristandade, mas também pavimentaram o caminho para o encontro entre mundos, unindo eras e gerações sob um único propósito: cumprir o destino profético de expandir os horizontes para a terceira idade do mundo. Nos campos de batalha, enfrentamos a escuridão, espadas em mãos para elevar a nossa nação. Levamos o estandarte, símbolo de poder. Os Templários marcham sem nada a temer.